Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 14 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Rússia em defesa contra ataques aéreos, quem diria? Mas é a realidade que está acontecendo e eles não conseguem segurar drones e determinados tipos de mísseis também não conseguem segurar. E a Ucrânia sabe disso, eles também sabem disso, está tocando um pânico, instalado na mídia estatal russa, inclusive, e as previsões sombrias de seus próprios analistas militares na TV estatal russa, que foi divulgado. O ditador não gostou, mas foi divulgado. Nota-se uma falta de unanimidade em torno dele de publicar somente o que ele quer. A mídia estatal russa já está começando a falar um pouco mais da verdade em relação a essa guerra na Ucrânia. Analistas já estão dizendo que tem que sair da Ucrânia, que tem que parar essa guerra. Revelamos aqui a admissão pública do impasse na ofensiva russa e a incapacidade deles de conter centenas de milhares de drones ucranianos. Aí que está o calcanhar daqueles deles. A Ucrânia tem muito drone, segundo eles, e a Rússia não estava preparado para esse tipo de guerra. Acompanhe também a análise estratégica sobre o isolamento iminente da Crimeia e a vulnerabilidade total da ponte de Kerch. Inscreva-se aqui no canal. Você que não é inscrito, peço a todos, deixem o like, compartilhem esse boletim de inteligência e comentem sobre o colapso das defesas aéreas da Rússia. A admissão russa de impasse e ataques massivos é um fato. É um fato que a Rússia inteira já tem conhecimento disso, o que deixa o mal-estar e mostra uma fraqueza do Kremlin, uma fraqueza do ditador da Rússia, que era para resolver a questão ucraniana em 2022 ainda, em um mês. E não aconteceu. E com isso arrastou a Rússia para a falência. A verdade sobre a realidade do fronte de batalha começou a emergir na própria rádio estatal russa Komsomolskaya Pravda. Então, o nome dele é Komsomolskaya Pravda. E seguido, já tenho citado essa rádio, que outros analistas têm feito, diversos analistas, melhor falando, têm feito essa análise. E aqui um analista militar de Moscou, chamado Igor Korotchenko, ele admitiu abertamente, sem medos, não ficou nem vermelho, que as operações na Ucrânia atingiram um impasse severo. Então eu gosto de citar esses camaradas, porque eles são do esquema de Putin, eles são do esquema que apoia o regime de Vladimir Putin. E eles estão falando contra. Então as coisas não andam bem por lá. E segundo o especialista, o Korotchenko, o avanço das forças armadas da Rússia estagnou por completo, diante de novas tecnologias de monitoramento. O campo de batalha atual, segundo ele, usou esse termo, estou usando o mesmo termo dele, apresenta total transparência com uma proporção de, olhem, prestem atenção no número, 7 drones ucranianos para cada combatente russo. Essa, segundo ele, é uma média no teatro de operações. Ele falou isso abertamente no canal daquela rádio. Por conta deste monitoramento, o avanço russo só é viável em pequenos grupos fragmentados, de 3 a 5 soldados, é o que eles têm tentado fazer, sem sucesso, porque os grupos não conseguem nem se reunir quando eles conseguem ultrapassar discretamente ou de maneira camuflada as tropas ucranianas, e para ir atrás das linhas ucranianas. Normalmente eles são todos eliminados, então não conseguem reunir um número significativo. Quando conseguiram lá em Kupiansk, vocês lembram? Eu falei sobre isso bastante, o problema de Kupiansk, que a tropa principal nunca entrou, pequenos grupos foram também todos eliminados, mas nunca conseguiram reunir juntos num grupo, um batalhão, por exemplo, que esse é o objetivo deles. De 3 a 5 vão passar mais 5 anos tentando e vão morrer todos antes de conseguirem fazer isso. Então essa dispersão forçada explica o motivo pelo qual o ritmo da ofensiva russa é classificado hoje como quase inexistente. Ou seja, não tem aquelas movimentações grandes. Tem algumas, em alguns frontes, em Pokrovsk ainda tem, que a gente tem falado. Às vezes tem ali na região de Uliápol, em Zaporizhia, e também em Kharkiv tentaram e não deu nada certo. E esse analista militar russo, emitiu alertas graves à população russa. Ele falou à população russa
Ele falou que vai haver um aumento iminente de ataques ucranianos contra a retaguarda profunda do país. Eles também acompanham os movimentos ucranianos. O analista cravou que os sistemas de defesa aérea da Rússia serão incapazes de neutralizar o volume dessa ameaça aérea. Diz que a Ucrânia está produzindo muito, segundo ele, está estocando e vai fazer grandes volumes, né? Podendo chegar a 1.000 drones diários, a 2.000 hoje, não sei se... Mas estou falando como ele falou nessa reportagem. Então isso causa pânico na Rússia. O fator tempo atua diretamente contra os interesses de Moscou em uma guerra de desgaste que tornou-se inaceitável. E vários países da Europa financiam e planejam a fabricação em massa de novos drones para a Ucrânia de asa fixa e longo alcance. A Ucrânia começou com essa tecnologia, agora, até por segurança, ela fez muitas joint ventures e eles fabricam na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, etc., em diversos países, e são mandados para a Ucrânia. A estimativa indica que em um período de 8 a 9 meses, a Ucrânia vai operar centenas de milhares de drones, vai conseguir fazer isso. Esse ano ainda. Nenhum cinturão de defesa aérea existente no mundo, segundo ele mesmo disse, terá capacidade técnica de cumprir missões contra enxames dessa magnitude, enxames de drones. O clima de apreensão se estendeu para o principal canal de propaganda russo, já repeti ele algumas outras vezes, mas noticiou também, o LPR-1, né? E ele tem aproximadamente 1 milhão de inscritos e está também avisando o povo, ó, vai ter ataques com drones contra a retaguarda russa. Os administradores dessa mídia Z, né, alertam que as incursões ucranianas na retaguarda já atingiram escala sem precedentes históricos. Assim mesmo, nunca nenhum país fez tantos ataques contra a retaguarda com drones quanto a Ucrânia. A previsão publicada indica que as investidas com drones de longo alcance serão acompanhadas por frequentes salvas de mísseis, que já acontece. A Ucrânia já atacou com mísseis Flamingo a Crimeia, na retaguarda em refinarias, etc. O perigo real agora paira sobre os grandes centros urbanos e a estrutura industrial localizada na retaguarda profunda russa. A Ucrânia, meus amigos, ela foca em paralisar pontes, rodovias, né? É isso que ela vai continuar ficando. Rodovias principais, onde vai o grande movimento, a grande logística, né? Rodovias, caminhões tanque, ferrovias, ônibus, estações de ônibus, estações de ferrovias também, né? E postos de combustível. Então ela está atacando isso também, porque tudo isso serve para mover a Rússia na guerra. E o desabastecimento crítico de combustíveis, agora observado na Crimeia, vou falar sobre isso no próximo vídeo, assistam, deve se expandir agora para as principais rotas comerciais do território russo. Na realidade, vou falar no próximo vídeo que essa é uma consequência disso, que lá não tem gasolina, não tem mais nada, não tem nem comida, não tem açúcar, né, na Crimeia, então assistam. O povo russo está indo embora, o povo que veio com a invasão, desde 2014. Ainda não foram todos embora, mas em massa já estão indo. E a vulnerabilidade da ponte da Crimeia e também em questão dos mísseis balísticos. A estrutura defensiva russa na região, ali de Kerch, né, onde é a ponte de Kerch, tem uma vila também chamada Kerch, apresenta uma brecha técnica fatal contra armamentos pesados. Um outro especialista militar, ele é um coronel ucraniano, não está mais na ativa, chamado Roman Svitan, detalhou o cenário no programa Fábrica de Notícias. Ele confirmou, o coronel Svitan, que a pressão das Forças Armadas contra a ponte de Kerch cresceu significativamente nas últimas semanas. Atualmente, os sistemas russos ainda conseguem interceptar a maioria de drones e mísseis de cruzeiro da Rússia convencionais na região. No entanto, ele diz que essa dinâmica vai mudar drasticamente com o emprego de mísseis balísticos ou defesas antiaéreas ucranianas operando em trajetória balística. E, segundo ele, parece que a Ucrânia está desenvolvendo isso para usar ali na ponte. Ele disse que essa ponte deve cair esse ano. A Federação Russa não possui baterias capazes de barrar projéteis balísticos. Uma coisa que eu não sabia. Ele tem mísseis balísticos, mas ela não tem nada que barre mísseis balísticos. De alta velocidade, ele disse, deve ter na Rússia, né? Eu também não acredito, mas ele falou o seguinte, naquele setor específico. O sistema antimíssil avançado do modelo A-135, implantado por Moscou,
está prioritariamente para a proteção da capital russa. Esta tecnologia de interceptação de alta altitude não está disponível para salvaguardar a estrutura da ponte de Kerch. Então eles têm, mas em Moscou. Significa o quê? Que eles têm poucos. E eles levaram tudo para lá agora, depois que a Ucrânia começou a ter sucesso. Ela entra, passeia em Kiev, dá uma volta, atravessa a ponte do rio Moscou e destrói alguns alvozinhos lá, comparativamente. Então, o ditador levou todos os sistemas existentes na Rússia para proteger Moscou. E o resto da Rússia, né, que se lasque. A introdução regular de mísseis balísticos atacantes americanos com alcance de 300 km inviabilizará o tráfego na mega estrutura. Vejam, a Ucrânia passará a controlar as vias de entrada e saída, isolando a península de forma definitiva, sem necessitar de demolição total. A recomendação estratégica é que as forças russas iniciem a evacuação da Crimeia o quanto antes. A Rússia não fala oficialmente, mas segundo esse coronel Svita, eles já estão estudando isso. Existem informações de inteligência. E o objetivo central da Ucrânia é cortar o fluxo de pessoal, blindados e munições que cruzam a ponte rumo ao teatro de operações. Porque como ela não estava muito próxima ao fronte, né, ao teatro de operações, os russos deixavam muita logística ali e transportavam para Zaporizhia, para Kherson e até para o leste ali, né, para a província de Donetsk. Só que agora a caldo entornou porque a Crimeia está sitiada, como já mostrei em outros vídeos para vocês. Esse bloqueio logístico impactará diretamente o grupo militar russo, que soma entre 150, segundo o coronel, a 180 mil soldados na península da Crimeia. O estrangulamento das rotas vai enfraquecer. Não são muitos soldados para a península. Eles não colocaram muita gente lá porque justamente achavam que ali não vai acontecer nada, a Ucrânia nunca chegará lá. Mas estão errados. O estrangulamento das rotas enfraquecerá a linha defensiva da Rússia nos setores estratégicos de Kherson e Zaporizhia. Em Kherson já começou, né? Que tiveram que se retirar, como eu falei no vídeo anterior. O potencial ofensivo dos batalhões russos contra as cidades de Uliápole, Orekho e Zaporizhia será severamente reduzido. A redução de apenas 30% no envio de insumos militares pela península da Crimeia está gerando efeitos sistêmicos em 1 ou 2 meses, porque já leva bem menos ou não leva mais. É o que está acontecendo, então já reduziu em 30% esse envio de insumos militares pela Crimeia. E agora, como apertaram mais, deverá reduzir mais. O comércio da Rússia com a península da Crimeia despencará, tornando a ocupação um fardo financeiro insustentável para Vladimir Putin. A falta de projéteis e peças de artilharia reduzirá de imediato os bombardeios terroristas contra Nikopol e Kherson. Para nós concluirmos, as admissões dos próprios propagandistas russos, vejam bem, estava falando com pessoas do sistema Z da propaganda russa, né? E interam a narrativa de controle absoluto propagada pelo regime de Moscou. Eles não têm condição de controlar mais. A Ucrânia transforma o campo de batalha com tecnologia não tripulada e prepara o sufocamento final da logística russa na península da Crimeia. Com a chegada de novos mísseis balísticos e enxames de drones, o colapso das linhas invasoras torna-se uma certeza matemática. Isso graças à competência dos comandantes e dos técnicos que desenvolvem novos produtos, drones e mísseis ucranianos, que isso foi possível a Ucrânia fazer. Porque, para finalizar nesse comentário, porque desde que Trump assumiu, ele não mandou nada, segurou tudo, que ele está a serviço de Putin, na minha opinião. Mas a Ucrânia, teimosa, manteve-se firme, além da teimosia, com muita fé, com muita vontade de não ceder 1 milímetro do território da Ucrânia, vai reconquistar tudo graças a essa capacidade das suas tropas, dos seus generais, dos seus coronéis, etc. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.